Começa mais um MestreCast, onde a gente fala do futuro da educação. Eu sou o Alexandre do Bugras. Eu sou o Felipe Baldi. E hoje nós temos um convidado muito especial. Quem que é, Felipe? Ale, nosso convidado de hoje, ele é mestre em balançar o status quo. Ele começou como professor de programação, há mais de 25 anos está no Colégio Bandeirantes e ele é diretor de tecnologia educacional e também autor do livro digital Uma Mudança Cultural. Nosso convidado de hoje é o mestre Emerson Bento. Obrigado por você estar aqui. Obrigado pelo convite, Felipe, Ale, é um prazer estar aqui. Vamos ver aí o que eu posso ajudar, o que eu posso trazer aí para o canal de vocês. Eu quero saber a sua opinião, você como líder ali de tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes, eu queria saber um pouco da sua visão sobre a proibição do celular nas escolas. Como que você enxerga isso? Você é a favor dessa proibição? Então, Felipe, eu acho que esse é um tema bem sensível, que está muito sensível na sociedade agora. Eu queria dividir ele em dois momentos, né? Que é o dia de hoje e 10 anos atrás. Pensando no dia de hoje, acho que a gente não conseguiu, como sociedade, trabalhar de forma adequada a chegada desses dispositivos móveis, o celular, os tablets, na sala de aula. Eu acho que precisa haver, pelo lado dos educadores, essa avaliação do porquê que a gente chegou nesse lugar. E hoje, sem dúvida, o celular tem atrapalhado mais do que ajudado. Então, ter algum movimento, acho que é importante. Então, o que eu imagino, né, que vai acontecer? Como o crescimento das coisas, muitas vezes a gente acha que é um crescimento linear, mas, na verdade, os crescimentos eles são pulsantes. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é que esse movimento de celular nas escolas cresceu, a gente vai recuar para dar uma ajeitada e abrir de novo. Então, acho que não tem muito como a gente escapar de ter os dispositivos móveis dentro da escola, porque no final do dia os alunos têm que aprender, têm que ter ética e cidadania digital, têm que ter um capital de cultura digital para quando eles saírem da escola e forem para o mercado de trabalho, no dia a dia deles. Então, a gente vai ter que continuar crescendo nesse sentido. Olhando para 10 anos atrás, tudo que está acontecendo hoje já estava posto. Assim, o celular era uma ferramenta disruptiva, era uma ferramenta que ia entrar dentro da sala de aula e que os professores não iam conseguir ter controle. A gente sabia de tudo isso. Agora, não foi feito um trabalho durante esses 10 anos, um trabalho que eu digo coletivo como proposta educacional de país, de estado, porque não adianta uma escola fazer isso sozinha. A gente precisaria ter tido um envolvimento maior da sociedade para as famílias ficarem atentas, as escolas começarem a trazer essa cultura digital para dentro e não aconteceu. Assim, eu acho que aconteceu muito pouco. O Bandeirantes, que é onde eu estou desenvolvendo esse trabalho há 11 anos, hoje a gente é uma Apple Distinguished School e uma Microsoft Showcase School. O que isso significa? Que se uma escola quiser ser referência em uso de tecnologia Apple ou Microsoft ao redor do mundo, ao redor do planeta, o Bandeirantes é uma referência para as duas plataformas, para as duas Big Techs. Então, assim, a gente vem trabalhando muito forte dentro da escola para que isso aconteça. Quando começou aí há um ano atrás esse movimento todo das famílias de proibirem o uso do celular, aí eu comecei a conversar com os pares para falar assim, gente, a gente não pode proibir o uso do celular do ponto de vista de ser completamente proibitivo. A gente tem algumas coisas que o aluno não deve fazer, não pode fazer, mas aí eu me sentia muito só nesse. Tem algumas pessoas que falam, acho que o Felipe, a gente até trocou algumas mensagens no LinkedIn sobre isso, de que a gente tem que trazer essa ferramenta para dentro da sala de aula de alguma forma, mas esse como trazer que é o grande desafio. Cara, o que parece bem, sei lá, intuitivo para mim é que ter tecnologia na sala de aula é um negócio que ajuda,
Mas o celular em si acaba sendo um negócio que é muito vasto, né? Onde a pessoa pode usar não só para aprender, para se desenvolver, mas também para todas as coisas que acabam atrapalhando o desenvolvimento cognitivo e intelectual, né? Eu acho que sim, Ale, por conta principalmente de rede social e game. Então, eu até acho que essa discussão ela é um pouco desfocada. Ao invés de proibir celular, eu proibiria rede social e game. Por quê? Porque é isso que 90% da distração dos alunos ali na escola é com relação à rede social e game. É o WhatsApp que pipoca, é o push do Instagram que vem, e é isso que chama os alunos para aquilo. Mas o celular ou o tablet, no Bandeirantes a gente vai proibir o celular, então o celular o aluno não vai poder, vai ter que deixar na mochila desligado. Ele vai poder utilizar para fins pedagógicos ou tem outras ferramentas Então, que vocês vão a utilizar? gente tem o iPad como BioD, como material didático obrigatório. Então, hoje, nesses 11 anos que a gente trabalhou nesse projeto, a gente levou praticamente 100% dos nossos livros para versões digitais. É uma ou outra disciplina que continua usando papel e tendo a versão digital do livro. As nossas apostilas são todas digitais. Então, a gente já tem muitos alunos que usam a Apple Pencil e usam o tablet como caderno. Então, assim, também não faz sentido agora a gente virar para esses alunos que já usam o tablet como caderno, falar para eles que eles não podem mais, que eles têm que voltar para o papel. Porque quais são os ganhos, né? Acho que essas a gente precisa pensar Legal. quais são os ganhos dele usar essa tecnologia. Primeiro, ele tem tudo naquele tablet e o básico, a mochila dele ficou muito menos pesada. E isso sempre foi uma questão nas escolas, o peso das mochilas das crianças. Rapaz, eu sofria porque eu esqueci o livro direto, que era tanto livro, Essa é velho. outra Todo coisa. dia é diferente. Isso é outra coisa. E era pesada a mochila. Era Você ia a pesado. pé para a escola, eu tinha que carregar muito livro atrás. É. Molecada zona corcunda, né, velho? De tanto carregar livro. Então, isso era uma questão. Mas o que eu vejo como principal, isso a gente já via lá há 10 anos, que em algum momento as pessoas iam começar a escrever naquela... Estou falando uma visão de 10 anos atrás. As pessoas iam começar a escrever naquela máquina, porque ela parecia uma folha e a gente já via pesquisas de desenvolvimento da Apple Pencil ou dessas outras canetas. E hoje você transfere isso daí em dado. Então, a partir do momento que o aluno escreve lá no caderno digital, hoje você já tem softwares que convertem isso para informação. E aí agora, com o uso de inteligência artificial, você consegue transformar isso em, por exemplo, correção para o aluno daquilo que ele está escrevendo ali no Então, se ele caderno. anotou um negócio errado, você consegue falar assim, ó, não é bem assim. Tá nesse processo, porque isso que mais me incomoda nessa história do celular, nessa discussão do celular, porque assim, a gente está discutindo uma tecnologia que já tem 15 anos. Está chegando uma tecnologia que é a galope, que é a inteligência artificial, e que a gente vai falar da inteligência artificial daqui a 10 anos, mas não vai dar tempo. Então, voltando lá no começo, quando eu falei assim, vamos dividir em dois momentos, quando surgiu o celular e hoje. Hoje a gente está tendo que proibir porque a gente não soube lidar com a tecnologia nova. E agora está chegando uma tecnologia nova e a gente não tem como... A gente não está falando nela, a gente está falando da de 15 anos atrás. Então, isso às vezes me causa uma angústia de pensar o celular, para ter inteligência artificial, o celular ou uma outra máquina, para ter inteligência artificial, a gente vai ter que ter máquina. Então, não dá para tirar a máquina da escola. A questão é, de novo, como é que a gente vai fazer com que isso aconteça de um jeito adequado, produtivo, para que os nossos alunos também não fiquem defasados com relação a outras coisas. Eu acho que a gente vive um momento no mundo que é um momento de saudosismo. Então, quando a gente vê os movimentos Estados Unidos, boa parte da Europa, mesmo no Brasil, a gente falando assim, nos anos 60 que era bom, nos anos 70 que era bom. Então, esses momentos de saudosismo, muitas vezes, eles também atrapalham nessa hora da gente olhar para frente. Quer dizer, a gente, sem dúvida,
O celular traz alguns problemas, mas eu acho que é importante a gente discutir quais são esses problemas e como é que a gente vai resolver esses problemas. E não simplesmente abolir a ferramenta de dentro da sala de aula. Eu sinto Porque, que tem um movimento meio parecido acontecendo com a inteligência artificial, no sentido de que, ao invés da rede de educação olhar e falar assim, tipo, puta, uma puta ferramenta pra gente conseguir ajudar os alunos a aprenderem melhor, é muito assim, tipo, pô, um negócio que os alunos vão usar pra colar, isso aqui é ruim, isso aqui é o capiroto. então, eu tô com uma coisa na mochila ali que eu podia mostrar para vocês. Pô, vamos pegar lá, Vamos pegar? Uma improvisada aqui. É essa aí. Não, essa daí é Não, a minha. essa dele é outra. Podia ter pego antes. Mas isso aqui tá fresquinho. Isso aqui é bom. Nem os coordenadores do Band ainda viram. Ó, exclusiva do GigaCast. Tá aqui. Isso aqui a prévia. A gente fez uma coisa aqui, onde que eu mostro aqui? Ó, aponta nessa câmera aqui, né? Que é o manual de boas práticas de inteligência Posso mostrar artificial. aqui, perto aqui, Pode. Ó, dá pra focar aí? Não, não dá não, né? Aí, ó. Manual de boas práticas da inteligência artificial. Vocês desenvolveram no Bandeirantes. O que a gente fez? A equipe de tecnologia começou a pensar nisso e aqui a gente traz assim, a IA generativa na escola, o que é e o que não é. Então, o que é? Ela é uma ferramenta que pode facilitar a aprendizagem. O que ela não é? Uma ferramenta que elimina o esforço de aprendizagem. Então, assim, ela pode te ajudar. Eu estou usando o ChatGPT já há 2 anos para tudo. Assim, para corrigir meu texto e aprender com ele como é que meu texto ficaria melhor. Por que o aluno não pode usar para isso? O que o aluno não pode usar é para não ter esforço de aprendizagem. Aí não pode. Então a gente criou um manual para ter alguns combinados com os alunos do que é interessante ou não usar a inteligência artificial. Então, por exemplo, aí a gente foi caminhando aqui e a gente fez por disciplina, e aí foram os professores que fizeram, os professores do Bandeirantes que fizeram. A gente fez por disciplina quais são o que pode e o que não pode. Mostra uma pra gente aí, dá um exemplo. Vou pegar aqui um. Deixa eu pegar aqui. Acho que inglês é uma coisa legal. Língua espanhola e língua inglesa. No inglês, o que pode? Utilizar como dicionário para pesquisa e expansão de vocabulário. Para isso pode. Pode também para solicitar sugestões de melhorias e estrutura de vocabulário após a correção do professor. O que não pode? Redigir propostas de produções textuais. Então, é chegar lá e pedir para a inteligência artificial, escreva um texto sobre tal coisa para mim. Isso não pode. Mas se ele escrever o texto dele e pedir para a inteligência artificial melhorar, ele pode ver como que ele poderia ter escrito aquele texto de um jeito melhor. Então, aí faz sentido. O que não pode? Traduzir textos. Então, usar a inteligência artificial para trazer para o português, para ele não ter que fazer o esforço de aprendizagem de inglês, aí não pode. Por outro lado, o esforço de aprendizagem, se ele está com um texto de física e ele precisa acelerar o processo ali por algum motivo, o pessoal de física já não acha ruim que ele coloque lá no chat GPT e peça para traduzir. Então, a tradução ela é proibida. No inglês Depende das habilidades que está sendo proposta. Está sendo propostas. Então, desenvolvido. Foi um pouco nesse sentido que a gente desenvolveu esse manual junto com os professores. Então, esse trabalho foi feito por todos os professores da escola, numa semana de planejamento, em que a gente fez lá começou com mostrando um pouco como estava indo a história de inteligência artificial, o que a gente estava entendendo como uso. E no final a gente pediu para eles colocarem o que pode e o que não pode. Como que vocês acham que pode usar, por exemplo, geografia? Não é pedir para construir um mapa, por exemplo, mas para verificar se o mapa que ele desenhou ali estava ok, enfim. Então são esses olhares que eu acho que a gente também deveria estar discutindo agora. Porque há 2 anos atrás, quando deu o boom do ChatGPT, eu falei, bom, agora que a minha expectativa era
Agora que a gente já aprendeu, que a gente não soube, eu estou falando isso no geral, escolas ao redor do mundo, que a gente não soube lidar direito com o celular, que a gente precisa se adiantar às regulamentações governamentais, porque se a gente fica esperando, leva 10 anos para ter regulamentação, inteligência artificial a gente vai começar a fazer. E, de repente, como a história do celular vem essa questão da proibição, a discussão sobre inteligência artificial para. E a gente começa a falar de uma tecnologia de 15 anos atrás. Então, isso às vezes me causa um pouco de angústia por conta dessa história que você falou aí do mestre de mexer no status quo, né? Porque a tendência do ser humano é continuar fazendo o que está fazendo. Sem trazer conservação de energia. Mudar incomoda, né? Mudar incomoda. E assim, e eu acabo fazendo um pouco essas provocações o tempo inteiro, não só no Bandeirantes, mesmo fora, quando vou em congressos, essas coisas. Então tem gente que gosta, mas tem gente que fala, pô, para que nós vamos mexer nisso se está funcionando bem daquele outro jeito? Aqui no MestreCast a gente adora, bicho. Nossa ideia é que cada vez mais as pessoas fiquem animadas com o futuro da tecnologia, da educação e tudo mais. Mas uma dúvida que ficou na minha cabeça, cara, você falou que muitos alunos hoje têm o tablet e tal. É um tablet que fica na escola, o pessoal leva para casa, o próprio tablet, como que é a dinâmica? O tablet é do aluno. E ele leva para casa, porque o material dele está todo ali. E ele meio que compra com a escola ou tem um... Como que é? Não, um aplicativo? hoje a gente... O tablet ele compra onde ele quiser. A maioria, como o Bandeirantes é uma escola de alunos que viajam muito, que normalmente eles trazem de fora, assim, a maioria. Mas de qual idade? Começa a partir... O tablet individual a partir do 5º ano do Fundi 1. Tá. Então, já estão ali com 9 anos, né? Ali eles começam um processo do primeiro ano até o quarto. Aí a gente tem os laboratórios, mas aí são da escola. A gente tem 25 máquinas que quando a gente quer fazer alguma coisa com os alunos, a gente leva os iPads para lá. Os iPads não são individualizados, não são individuais. A partir do 5º ano já é um iPad por aluno. E aí já gradativamente o material didático vai se transformando num material cada vez mais digital. Então essa é os softwares, né, aí, para vocês terem uma ideia, do 5º ano do ensino fundamental 1 até o 9º do ensino fundamental 2, eles passam por mais de 40 aplicações de aplicativos diferentes dentro do... Porque tem umas coisas que, assim, as pessoas, o senso comum é de que, como eles já nascem com tablet, eles, por exemplo, já sabem fazer um texto no Word. E o que a gente vê é que eles não sabem fazer. A gente tem que ensinar eles a fazer um texto no Word. Usar Excel, eles precisam aprender a usar Excel. E aí, mapa mental, Kahoot, vários outros softwares, então são mais de 40, que eles usam durante esse processo que eles estão lá na escola, no ensino, na educação básica, né, no fundamental, no ensino fundamental. Então, a gente entende que eles precisam ter essa habilidade de usar essas ferramentas. E mesmo com a proibição, e ainda bem que veio, tanto na lei estadual como na lei federal, a autorização para usar de forma pedagógica, porque o meu maior medo em outubro é que fosse completamente proibida. Aí seria um problema, aí seria um desastre, eu acho. Todas as tecnologias, assim, não pode mais nada, só pode caderno. Porque estava sendo discutido isso, né? De que proibir o uso do celular. Aí conseguiu-se ali, no meio do caminho, falar, olha, mas se for para o uso pedagógico, pode. Ô Emerson, mas sabe que a minha preocupação está muito nesse lugar de eu ver algumas escolas começarem a proibir de forma geral. Elas não querem abrir uma brecha. No caso do Bandeirantes, você falou que cada aluno ali tem um tablet, né, para conseguir utilizar e desenvolver ali alguma competência mesmo, mas algumas escolas não têm essa infraestrutura.
Não sei se você tem conhecimento de algumas escolas que tá participando desse movimento ali de fazer a proibição completa até para fins pedagógicos? Eu não estou vendo ninguém dizer isso, eu não vi. Na prática, eu acho que vai acontecer. Porque a partir do momento porque o que acontece? Quando a gente está trazendo uma tecnologia nova, se você não tem algum tipo de força para colocar essa tecnologia na escola, ou se você não tem estímulo para colocar essa tecnologia na escola, a tendência é você não colocar. Então, por exemplo, acho que tem um gráfico, que é a curva de inovação, que vocês devem conhecer, que assim, você tem 17% das pessoas que vão inovar, 17% que vão ser totalmente resistentes à inovação, e o restante aqui fica esperando para ver se aquela inovação vai acontecer ou não. Quando você tem uma lei que fala que... E aí, quando que uma inovação ela acontece? Quando esses 17% inovadores conseguem convencer essa maioria aqui de que essa inovação faz sentido. Quando vem uma lei como essa, esse pessoal aqui já fala assim, putz, para que eu vou inovar se tem até uma lei que fala que não precisa? Então, a tendência é de você diminuir esse uso. Mas, de novo, o que eu falei lá no começo, né? Eu espero que não seja uma coisa linear, Sim. que seja uma coisa da gente encolher para crescer de novo. Porque, por exemplo, as plataformas adaptativas, elas estão ficando muito mais poderosas com a inteligência artificial. É a Syndra, né? Graças a Deus, a gente tá trabalhando nisso com muita força. É esse. Vocês hoje têm sistema adaptativo próprio lá no Band? Algum que vocês usam? Não, a gente usou, anos atrás, a gente usou o Geek, o que é mágico, bem no comecinho, quando eles estavam começando. E foi uma coisa muito interessante, mas era ainda muito trabalhoso, porque você não tinha a base de dados de exercícios com TRI era muito baixa, o banco de dados, né? Então você tinha algumas dificuldades maiores ali. Hoje a gente vai usar para a questão de Enem, para estudar Enem, para o Enem, com o uso de uma plataforma que tem inteligência artificial por trás. E a ideia é, com o tempo, a gente começar a usar também nas idades mais novas, porque hoje essas plataformas já começam a te entregar não só o conteúdo que está ficando defasado, como as habilidades e competências que estão ficando defasadas. Então, isso pode ser um bom instrumento para os professores, para a gente conseguir trabalhar individualmente a aprendizagem dos alunos. Isso vai acontecer agora em 2025? Ou é uma ideia? Em 2025 já vai acontecer para os alunos do terceiro ano do médio. E aí a ideia é, aos poucos, a gente ir descendo isso para as outras séries. No Bandeirantes, o terceiro ano do médio, a gente já está falando em mais de 400 alunos, né? Então já é bastante gente. Demais. E, cara, nesse sentido de ensino adaptativo, cara, eu acho um negócio bem interessante quando você vai olhar para a educação, que estão falando bastante, é que, pô, a gente meio que cria essas constraints de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Sim. E, pô, agrupa a galera meio que por idade, assim e tal, mas no fim, não necessariamente precisa ser assim, né? No fim, você tá pegando a galera da idade e assumindo, pô, essas pessoas têm que aprender a mesma coisa, mas no fim as pessoas não aprendem na mesma velocidade e tal. Você vê algum movimento, assim, de, sei lá, separar um pouco mais as salas, organizar por nível de conhecimento? Aliás, acho que você tocou num ponto, assim, muito, muito interessante, porque a escola, hoje, ela é montada nos grandes centros, né? Se a gente vai para a zona rural é diferente, né? A zona rural está todo mundo dentro de uma única sala, enfim, as idades são misturadas. Mas nos grandes centros, as salas de aula são montadas por data de nascimento, né? Então, quem nasceu junto, no mesmo ano, estuda junto. Não tem a ver com habilidade, não tem a ver com curiosidade, não tem a ver com algumas outras questões. Existe uma preocupação aí que eu acho que a gente tem que ter, que é o desenvolvimento emocional. Que às vezes você tem até curiosidade e tem a capacidade cognitiva para se desenvolver cognitivamente algumas coisas, mas o seu emocional está para trás. Então, está para trás no sentido de, se essa sua capacidade, se você tem 10 anos e tem uma capacidade cognitiva para que um aluno de 12, 13 teria,
você pode caminhar aqui, mas você tem 10 anos no emocional. E aí, se você vai conviver todo dia com esses de 13, os interesses são outros. 10 anos você é uma criança ainda, 13 você já é um pré-adolescente. Então, essas montagens, elas são um pouco difíceis de fazer. Mas eu acho que a gente tem... por que é desse jeito hoje? Porque o modelo educacional, ele é N alunos para um professor. No final do dia é isso. É conveniente se manter assim, né? Por que eu vou Já está mudar? estruturado. Já está estruturado, já tem mercado. As pessoas não estão perguntando e questionando isso. Então, assim, se você não vai resolver uma dor se você mexer muito nisso, porque não tem ninguém vendo isso como um problema. Tem quando você começa a fazer uma discussão mais filosófica, que aí, mas quando você olha para o mercado, essa discussão não existe. O mercado é até um pouco anti-inovação, né? Tipo, pô, não quero que meu filho seja cobaia, kinda. Isso eu sempre falo para os meus amigos, né? Quando eles falam assim, pô, mas a escola é muito parecida nessa história de N para 1, N alunos para um professor na sala, tinha que ser diferente. Eu falo, mas você ia colocar teu filho? Aí fala, não sei. Eu falei, então, essa é a história. Como é que as instituições que estão colocadas hoje, por que elas vão fazer um movimento como esse se não existe uma demanda clara sobre isso? Eu, uma vez, tive a oportunidade de jantar com o professor Nova, o português, né? E aí eu perguntei para ele, professor, a visão dele, ele foi reitor da Universidade de Lisboa, é um cara, assim, muito respeitado no setor educacional no mundo e com umas ideias bastante progressistas. E aí eu perguntei para ele, professor, concordo com tudo isso que você está falando, com essas suas visões. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fechar o olho, vou te dar a mão, a gente vai entrar nessa escola que você está falando. Quando eu abrir o olho, o que eu vou enxergar? Aí ele falou assim, aí ele parou, pensou, falou, olha, a gente vai ver um espaço que vai parecer uma grande biblioteca. Num canto, você vai ver um grupo de alunos estudando juntos. Uhum. No outro canto, você vai ver 2 alunos estudando com um adulto. No outro canto, você vai ver um aluno estudando sozinho, lendo um livro. No outro lugar que você olhar, você vai ver 3 alunos ao redor de um computador e trabalhando com a máquina. Aí eu virei para ele e falei assim, então, professor, mas aí o senhor desrompeu a estrutura de sala de aula. E as escolas todas ao redor do mundo têm uma estrutura de sala de aula. Aí ele falou, é isso, a escola que eu enxergo como a escola que seria o ideal para os jovens seria uma escola sem sala de aula. Eu tendo a concordar demais com ele nisso, de que assim na experiência, na troca, no relacionamento que a gente vai. Teve uma hora que ele falou assim, um outro lugar vai ter um professor dando uma palestra sobre um tema específico. Então, em alguns momentos você tem uma aprendizagem que é de 1 para N, mas tem alguns momentos que a gente, quando essa maquininha apareceu, hoje a gente ensina o outro falando assim, você já viu isso aqui? É de 1 para 1. E a gente aprende muito de 1 para 1. Então, nesse ambiente na escola, acredito que tenha que essa disrupção maior seria nesse sentido. Mas eu não vejo um movimento de sociedade pedindo isso, de professores achando que tem que ser desse jeito. Eu acho que é utópico. Hoje eu acho que é uma utopia ainda. Cara, acho que tem Você quer fazer um? Eu tô fazendo um monte atrás uma da outra aqui. Mas, cara, tem um modelo que eu acho bem interessante, tá ganhando bastante popularidade, especialmente nas notícias lá nos Estados Unidos. Não sei se você já viu aquela Alpha School, que o pessoal fez esse modelo onde, cara, Pô, o pessoal não vai ter mais aula e agora a gente vai fazer um modelo, cara, 2 horas por dia, a molecada pega as ferramentas de inteligência artificial, tem uma educação adaptativa, eles vão aprendendo o que tem que aprender e tudo mais, e o professor deixa de ter a figura de palestrante e passa a ter muito mais uma figura de mentor ali, onde ele está mais ajudando as crianças a, pô, qualquer dúvida que eles têm, ou também, cara, na parte mais socioemocional e tudo mais.
E, pô, isso parece fazer um negócio que faz sentido. Primeiro que os resultados parecem legais, pelo menos o que eles falam, né? Que as crianças desenvolvem 2,6 vezes mais rápido com 1/3 de volume de estudo. E aí sobra mais tempo para fazer coisa de fora de sala de aula e tudo mais, que faz a criança gostar mais da aula. Mas, cara, eu sinto que não é muito a tendência que as coisas estão indo em geral, mas, pô, pra escola parece meio bom isso, né? Porque a escola consegue ter mais alunos por professor e ser um negócio um pouco mais rentável e tudo mais. Você sente que, pô, isso é uma tendência mesmo? Provavelmente não. Vamos pensar no movimento. Eu estou numa escola qualquer, pode ser qualquer escola aqui dentro do Bandeirantes, não exclusivamente Bandeirantes, qualquer escola, eu tenho uma estrutura predial, que ela é toda desenvolvida, ela é toda formada em modelos de sala de aula. Para fazer um modelo disruptivo como esse, uma primeira coisa que você começa a ter que pensar é nessa estrutura física que você já tem que fazer uma mudança. Então já tem um investimento. E estou trazendo a história do físico porque eu acho que tangibiliza também a questão que ela é mais intelectual e não tangível. Então é mais o físico mais para tangibilizar. Tem muita estrutura já montada no processo pedagógico que para você desestruturar e reorganizar é muito complicado. Então o que eu sempre falo nas reuniões de diretoria e mesmo para algumas pessoas que ajudam a gente lá no Bandeirantes, que o maior concorrente que pode aparecer para as escolas hoje é um concorrente novo, um concorrente disruptivo, como esse. Ele pode aparecer e pode começar a ganhar força. Porque dentro de uma estrutura que já está organizada há décadas, as escolas já sabem como funciona. Esses dias eu ouvi uma pessoa de TV falando o seguinte, que ele não sabia o quanto era bom, ele trabalhava no SBT, ele não sabia o quanto era bom ele já conhecer a Globo, a Record, concorrer com a Globo, com a Record, era muito mais fácil naquele tempo do que hoje você tem que concorrer com o YouTube, concorrer com o streamer. Então É mais imprevisível? ele não tem dado, né? Porque antes eles conseguiam medir e saber, eu estou melhor que a Globo nisso, pior do que melhor do que pior do que a Globo, melhor do que a Record, mas eu consigo aqui ter uma estratégia, porque o negócio ele era um negócio mais fechadinho. Quando abriu, hoje a última notícia que eu tive foi que a Globo no domingo ela perde para YouTube. Então assim, umas coisas meio malucas. Agora como? Perde para quê? Porque cada um está assistindo uma coisa diferente. Então não tem como eu ajustar a minha programação, que é uma só. Porque o interesse está distribuído. Sim. Antigamente, como era só broadcast, você conseguia ver, ele tem 7 conteúdos. O conteúdo daquele ali está funcionando melhor, então eu vou copiar um pouco o que ele está fazendo, ou vou um pouco na linha, eu vou inovar em cima daquilo. Hoje eles não conseguem saber, porque as pessoas estão olhando o conteúdo que interessa a cada um. E essa é que a gente estava falando ali de rede social e que eu acho um perigo gigante, que no TikTok a inteligência artificial por trás, ela capta o teu desejo instantâneo. Então, quando você dá ali, quando você mexe mais rápido, mexe mais devagar no celular, o algoritmo está entendendo se você está querendo assistir aquele tipo de vídeo e qual vídeo você está querendo ver naquela hora. E é assim que ele vai te segurando. Então, se você gosta de 4 temas, ele te traz os 4 logo no começo e ele vê qual você para mais. Então, se eu parei no primeiro tema, ele vem me trazendo mais disso daqui. Se eu começo a passar rápido, ele começa a me trazer o primeiro e o segundo. Ele viu que eu não parei no segundo, ele me traz o primeiro e o terceiro. Aí ele viu que eu comecei a ficar no terceiro, ele começa a diminuir esse daqui e começa a me trazer mais isso daqui. Aí quando ele vê que eu estou começando a parar, ele testa o segundo de novo, vê o que eu comecei a ficar, ele começa a me dar o segundo. Então a audiência, que era o que a gente fazia de ficar zapeando na TV para ver se achava alguma coisa, ele mesmo está fazendo, o algoritmo está trazendo. Então a gente fica hipnotizado naquela ferramenta e passa. Se a gente não tiver educação, e aí volta para o que a gente estava falando, né? de
Se a gente não tiver educação digital, se a gente não falar isso para as crianças e não ensinar elas que aquele algoritmo tem como tendência, tem como intenção garantir a audiência dela, porque é isso que esses aplicativos querem, é a audiência, e ele é feito para prender a tua audiência lá, ela pode ficar refém desse aplicativo. A gente tem que dar consciência para as pessoas do que está por trás. Emerson, o que você está falando basicamente é o que a gente está vivendo hoje, que é a disputa da atenção. Sim. Seja quando está na televisão, no YouTube, até mesmo estudante dentro da escola. Uhum. E eu queria saber um pouco do que vocês já conseguiram fazer aí no Bandeirantes, no sentido de deixar as aulas ou a escola mais interessante para os estudantes. Vocês conseguiram fazer isso ali utilizando tecnologia ou outras ferramentas também? Você pode trazer um pouco para a gente? Nossa, é muita coisa, assim. Acho que trazer a tecnologia é uma delas, porque no final do dia os alunos veem que a escola está antenada com a tecnologia do dia a dia. Então isso por si só já não fica a escola é uma coisa velha com relação àquilo que eles vivem fora da escola. Então isso é uma coisa. Mas muita mudança de metodologia de aula, mesmo usando aplicativos. Então, por exemplo, Tem uma aula diferente lá no Bandeirantes? Tipo, então, os estudantes gostam, acham interessante? Desde as disciplinas normais, assim, tradicionais, que a metodologia de aula já mudou. Que você já tem, por exemplo, algumas coisas que antes eles tinham que ir para o laboratório para ver algumas experiências de física, por exemplo. Hoje ela acontece durante a aula. Mas, por exemplo, hoje a gente tem 200 minutos por semana de aula de STEAM, que é Science, Technology, Engineer, Mathematics and Maths, numa única disciplina. Eu achei que era Steam de jogar joguinho, cara. Aí eu ia ficar impressionado, botando a galera lá pra jogar um CS. Não é. Mas aí no STEAM eles já trabalham por projeto. E aí, por exemplo, no primeiro ano do médio, eu não sei como vai ser esse ano, mas até pouco tempo atrás eles tinham que entregar o planeta Terra está com um problema. Eles podiam escolher ou em tentar solucionar algum problema do planeta ou pensar em desenvolver vida fora do planeta. Então eles passavam um ano estudando isso, montando um projeto. Eles têm que fazer um protótipo e no final do ano eles fazem uma exposição desses trabalhos deles. Então tem alunos que vão trabalhar sustentabilidade, que vão estudar rios, que vão estudar questões biológicas, e tem alunos que, por exemplo, vão estudar qual que é a semente de feijão que vai germinar melhor no solo de Marte. Então, esse foi até um caso que eu fui avaliador. Assim, os meninos de 9º ano, eles foram estudar o terreno de Marte, como é que era o solo de Marte, tentaram refazer esse terreno aqui, pegaram 3 espécies de feijão e foram ver qual que era das 3 espécies que ia germinar melhor ali. E eles tinham essa bancada ali mostrando isso. Então, assim, são coisas que ele vai estudar geografia, ele vai ter que estudar questões de física, por conta de várias coisas ali, ele vai ter que ter várias habilidades de química para saber como é que era aquele tipo de terreno, se tem mais ácido ou não, e como é que ele vai construir aquele terreno e prototipar aquilo. Então, esse tipo de coisas a gente tem feito na escola. Agora, no final do dia, a gente também tem que lembrar que é um pouco da conversa que a gente estava tendo em off aqui antes de começar, que assim, no final do dia tem o vestibular. E aí, eles também têm que treinar para fazer a prova de vestibular. Teve uma vez que eu tive uma discussão com o diretor do ITA, que ele virou numa reunião que eram vários diretores de escola, e isso já tem uns 20 anos, 15 anos. Ele virou para mim, virou para o grupo e falou assim: eu não recebo mais aluno aqui no ITA que queira participar do centro acadêmico e da atlética. O que está acontecendo? Aí foi um silêncio, eu peguei a palavra e falei assim: olha, o que está acontecendo é que você faz uma prova que você não olha para a habilidade de quem queira trabalhar em centro acadêmico e em atlética. O que você quer é alguém que seja extremamente bom em física, extremamente bom em matemática, e a gente entrega esses alunos para vocês.
mas os que estão lá trabalhando no Grêmio ou nas nossas atividades esportivas, a energia deles não está focada só na física e na matemática, ela tá distribuída em algumas coisas. Você está atraindo esse tipo de... Agora, se você mudar seu filtro, você ajuda a gente a potencializar algumas coisas do lado de cá também. Então, essa engrenagem que ela já está muito criada e formada, tem melhorado muito, tá? Se a gente pegar a FUVEST agora vai ter uma mudança importante, se pegar vestibular do INSPER, vestibular da GV, vestibular do Einstein, o vestibular do Einstein é muito interessante, o vestibular que o Sírio está montando agora, já são vestibulares que não pegam só a sua capacidade de desenvolver exercício. Entrevista também e tal, né? Entrevistas, tudo isso está entrando. No público, a entrevista vai ser um pouco mais difícil, né? Porque torna tudo muito mais subjetivo. E no público, principalmente no Brasil, que é um país de favores, né? Acho que a gente tem que tomar alguns cuidados. Nesse sentido, até nos Estados Unidos é interessante, né? Que a gente olha para o modelo dos Estados Unidos, que é application, que é muito mais holístico e tal. Fala assim, pô, isso aqui é bem melhor. Aqui no Brasil a gente só mede prova e tal. Cara, que prova é a coisa que mais importa. Só que aí você chega para o americano, assim, o pessoal fala assim, não, cara, no Brasil é muito melhor, é muito mais objetivo. Lá nos Estados Unidos é cheio de preconceito, cheio de subjetividade, cheio de pagou, passou e tal, né? Mas, cara, eu queria entrar numa pergunta com você, já que você mencionou o projeto, né? Porque o Project Based Learning é um movimento que, pô, esse já tem mais força no mundo, os pais até buscam, que é muito na orientação de tipo, pô, não faz mais tanto sentido o filho ser uma enciclopédia humana que sabe de todos os fatos da briófita e da pteridófita e tudo mais, mas, pô, sim desenvolver a curiosidade, as outras habilidades, o raciocínio, o pensamento crítico, o trabalho em equipe e tudo mais. E através dos projetos esse é um jeito muito bom de fazer. Só que se você pega, né, um aluno de uma escola completamente project-based, por exemplo, sei lá, a Escola Aberta lá de São Paulo, inclusive fundada pelo Vitor Lazarte, que era do Bandeirantes, curiosamente. Eles... Pô, você vai botar eles contra um aluno que, pô, é mais focado em prova. Cara, o aluno que é mais focado em prova é muito melhor de fazer prova, né? Sim. Então, cara, como que você vê, ou o Bandeirantes, cara, essa mistura de como balancear essa parte de projetos versus de fazer prova, dado exatamente o que você falou, né? Que o cenário de avaliação tende a continuar do jeito que está. Esse é o grande desafio de toda escola de ponta, de toda escola que pretende liderar a educação de um jeito que entregue uma educação para o aluno que seja mais completa possível para quando ele for ter uma vida adulta, tanto no mercado de trabalho como na convivência com família, com amigos, que seja uma coisa mais equilibrada. Quer dizer, se a gente olhar o Bandeirantes dos anos 70, mesmo eu estudei lá nos anos 80, já peguei um pouquinho melhor, mas principalmente nos anos 70, o diretor na época tinha um lema que era escrever ou não ler, o pau comeu. Então é assim, ou você vai lá, estuda e tira nota, esse era o único valor da escola. Isso foi mudando muito. Hoje isso não é. Hoje, às vezes, você tem um aluno que ele é brilhante do ponto de vista cognitivo, mas ele tem problemas emocionais e que você, muitas vezes, tem que conversar com a família para dizer, olha, ele não está conseguindo se adaptar à escola. Como não? Olha as notas dele. Não, mas ele não está conseguindo se adaptar no convívio, ele não está conseguindo conviver com as pessoas de uma forma adequada. E a gente já tentou aqui várias formas de desenvolver esse processo, mas talvez para ele seja melhor estar numa escola menor que fique um pouco mais sob controle algumas atitudes dele. Então, fazer esse desenvolvimento integral do aluno, que aí a gente está falando desenvolvimento mental, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento que pouco se fala, mas que cada vez mais vai ser importante, que é o desenvolvimento intuitivo, que às vezes as pessoas acham que intuitivo é algo místico, inato. assim, né? Entra na mente. E não é. Intuitivo muitas vezes é um flash de intuição que o teu inconsciente te traz, que você não consegue coordenar tudo no consciente, mas o inconsciente te traz alguma coisa que você fala assim, pô, isso pode fazer sentido. Que vem do teu repertório de tudo que você já viu no decorrer da vida, né? Viu, estudou e sentiu, porque a intuição ela traz muito a questão do sentimento também. Então, a emoção mais o pensamento gerou um sentimento ali, e como é que isso fez você viver algumas situações. Então, a intuição ela traz isso. Isso a gente trabalha pouco ainda no mundo inteiro, eu acho. Mas
Acho que está tendo umas coisas, uns movimentos muito interessantes de 10 anos para cá. Eu me lembro há 12 anos atrás, quando eu fiz o primeiro encontro de tecnologia na escola, eu decidi abrir o encontro com uma meditação. E vários professores e vários coordenadores. E quando a pessoa que eu levei começou a puxar a meditação, começou a ter umas risadinhas, assim, né? Como se fosse uma coisa de outro mundo, assim. Que ano é isso? Isso tem uns 12, 15 anos, assim, mais ou menos. 13 anos. Hoje, tem professores que trabalham alguns minutos de silêncio, alguns minutos mais de introspecção antes de começar a aula. Então, assim, essa evolução também está sendo rápida, porque a nossa mente ela está tão rápida que se a gente não começar a olhar para dentro, a gente vai e ter um pouco desse lugar da quietude, a gente também vai se perder. Eu esse ano, no ano 24, eu fui lá no SXSW em Austin. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a abertura do SXSW, que eram duas mulheres, uma cientista e uma poetisa. A cientista, diretora da NASA, e a poetisa, uma das principais poetisas americanas. Já era emblemático ser duas mulheres, porque normalmente nesses encontros a maioria é homem, pelo menos, né? Colocaram duas mulheres, uma que olhava para fora, para o desenvolvimento de ciência para fora do planeta, e a outra que olhava para o desenvolvimento individual. Legal. Então, assim, foi um debate, e as duas se admirando, porque essa era uma outra coisa que, assim, eu que sou um pouco mais velho que vocês, eu vivi um mundo em que essas coisas elas tinham que brigar uma com a outra. Ou uma estava certa ou a outra estava certa. Ou você tinha que falar que o mundo era ciência, você tem que se desenvolver para fora, e um outro que fala assim, não, a gente tem que se desenvolver para dentro, a gente tem que aprender mais o que é cada um de nós, como que faz. Hoje em dia a gente já consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. A gente já aceita que a gente tem que desenvolver para fora sim, mas também é fundamental a gente se desenvolver para dentro. Então, eu acho que a gente também tem evoluído. Acho que a gente precisa olhar para esses crescimentos que a gente está tendo como indivíduos e mesmo quando falam dessas novas gerações aí que não aceitam algumas coisas e que tem gente que fala disso com algum preconceito ou como se fosse ruim, eu vejo como um movimento excelente, que assim, as pessoas estão dizendo, isso eu não quero. E esse é um lugar novo também, porque há tempos atrás você não tinha muita escolha, você tinha que querer o que te davam. Hoje em dia você pode dizer, não, isso aqui eu não quero. Emerson, eu fico imaginando um pouco do desafio que você tem à frente do Colégio Bandeirantes, que é um colégio reconhecido pela aprovação no vestibular, alta aprovação no vestibular. Uhum. Como que você conseguiu, aí, ao longo desses últimos 25 anos, ganhar espaço? Porque para você ter espaço para pensar na formação integral, né, do ser humano, do jovem ali, de alguma forma você precisa tirar algum momento que eram para as aulas mais tradicionais. Uhum. E eu fiquei imaginando aqui como que você faz isso, porque você precisa de alguma forma mostrar que quando o aluno começa a se desenvolver, ele ganha autoconhecimento, isso pode ser, na verdade, um grande ganho para até mesmo ele performar bem no vestibular. Uhum. Você conseguiu, aí, nesses últimos anos, trazer esses resultados, mostrar para as pessoas, e aí, quando você vai com uma ideia nova, eles de alguma forma já acreditam mais em você porque eles viram que não afetou tanto ali a aprovação do vestibular? Tem de tudo, né, Felipe? Assim, por exemplo, nessa história que eu contei para vocês da meditação, Uhum. eu fui embora para casa muito incomodado na época, 15 anos atrás. Mas ao mesmo tempo eu fui aprendendo que assim as pessoas elas têm o tempo delas. Então, se você realmente quer ser um inovador e um inovador democrático, porque essa é uma outra questão, você pode tentar ser um inovador ditador. Uhum. Que é aquele inovador que vai falar, agora todo mundo vai fazer assim, todo mundo vai ter que fazer assim, vai ter que seguir o que o meu pensamento acha que é o certo, e não o que o coletivo acha que é o certo, o que eu acho que é certo. E isso aí o ego atrapalha pra caramba nessa hora, porque se você começa a querer achar que você que tem a solução para o planeta. Então, eu acho que em algum momento da minha carreira, eu fui um inovador ditador, principalmente na fase mais jovem, porque você acha que
quanto mais velho você vai ficando, mais você vai, aquela velha frase, né? Quanto mais eu sei, mais eu sei que nada sei, né? É isso aí. E então no começo eu tinha umas coisas de não, tem que ser desse jeito, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito, era muito desse jeito. Hoje já é assim, gente, olha, tem uma coisa aqui que está surgindo. O que vocês acham disso daqui? Vocês acham que vai acontecer, que não vai acontecer? Aí começa uma discussão. Por exemplo, esse manual que eu mostrei para vocês de inteligência artificial era uma coisa que há 20 anos atrás eu ia escrever. Ia falar para as pessoas, olha, eu acho que tem que ser assim. E aí o especialista em inglês ia olhar e ia falar assim, não é bem assim, porque ele que sabe, não sou eu que sei. Aí você traz o time para a construção, para abraçar o projeto. E aí, então, essa questão da resiliência e também de aprender a posicionar. Eu acho que o líder democrático, uma das coisas que ele tem que saber fazer é posicionar o ego. Porque o ego ele vai tender a te dizer que você é o reizão da história lá. E você tem que saber trazer esse ego para o tamanho dele e dizer, não, cara, fica aí, porque nós até sabemos fazer algumas coisas, mas nós não somos esse reizão que você está falando aí, nós precisamos dos outros para desenvolver isso. Então, eu acho que teve muito um aprendizado no começo, no Bandeirantes, né, respondendo a sua pergunta. Teve um aprendizado meu e da escola, porque muitas vezes eu trazia uma coisa que mexia no status quo de alguma forma e que incomodava demais. Então, em 2001 a gente começou a gente fez a primeira campanha publicitária da história das escolas privadas de São Paulo. As escolas privadas já faziam anúncios, mas elas não tinham uma campanha que dirigisse um posicionamento, que fosse ao longo do ano pensado em que momentos que ia aparecer. Normalmente as escolas apareciam nos cadernos de educação dos. Então a gente fez lá uma campanha que a gente colocava anúncio na Folha, no Estado, na Veja, sempre fora do caderno de educação, e nos cadernos de cultura. Porque como a escola já tinha como marca muito forte o desenvolvimento de vestibulares, a gente queria mostrar o nosso outro lado, que é o desenvolvimento cultural, que sempre existiu muito forte. Então a gente ia para o caderno de cultura e não para o caderno de política ou para o caderno de. Então isso tinha uma intenção de você mexer no posicionamento da marca. Hoje você vê que os pais eles estão mais preocupados com o vestibular ou com o desenvolvimento integral dos seus filhos? Essa cobrança na escola. Eu acho que hoje os pais não têm mais medo de dizer que eles querem que o filho deles seja feliz. Eu acho que isso é uma grande mudança se a gente olhar de 30 anos atrás. 30 anos atrás, o que a gente mais ouvia era que eu quero que o meu filho tenha sucesso. Legal. Então, essa é uma mudança importante, porque ser feliz não necessariamente é o sucesso que o pai acha que é, né? Então, você tem essa mexida. Então, acho que o principal é isso. Eu quero que meu filho seja feliz. Agora, ao mesmo tempo, tem muitos pais que continuam assim, eles têm consciência de que para um desenvolvimento mesmo intelectual melhor ou crescimento de capital cultural, se tiver em boas faculdades, pode ajudar. Então, existe a preocupação também de entrar nas faculdades. Então, uma coisa não elimina a outra, mas ao mesmo tempo tem pais que falam assim, não, também, quando eu estudei no Bandeirantes, todo mundo queria USP. Hoje você já tem outras possibilidades, que se não é USP em administração, pode ser GV, pode ser INSPER, pode ser algumas outras escolas que aparecem. Você me fez lembrar uma história que eu tive com uma professora minha de espanhol. Ela me perguntou se o sucesso para mim seria o mesmo sucesso para a minha mãe. E aí, minha primeira resposta foi não. Tipo, cara, totalmente diferente. Sucesso para mim é uma coisa, muito focado no trabalho, minha mãe é outra. O que sua mãe queria, Felipe? E aí, eu perguntei para minha mãe, o que é sucesso para você? Ela falou assim, é ver você feliz.
E eu falei, cara, é exatamente isso. Tipo assim, os desafios que eu me coloco na minha vida, cara, é para me trazer felicidade, os momentos de felicidade também. Então, eu tava enganado, né, no meu primeiro pensamento, perguntei para minha mãe e falei, bateu. Então, acho que isso não muda, né? Eu acho que o que muda é, de fato, ali, o que a gente está fazendo, como a gente está até mesmo desenvolvendo a consciência dos estudantes e mostrando para eles, cara, a vida não é só vestibular. É uma parte super importante, tem que realmente se esforçar, aprender muitas vezes incomoda, é difícil, mas ao mesmo tempo também desenvolver esse autoconhecimento nos estudantes, que eu acho, cara, é uma coisa que eu não tinha quando eu estava na escola. Eu estava só muito focado ali em tirar notas boas, porque é isso que a escola valorizava. E aí, do lado de vocês, existe também ali um trabalho feito com os pais e mostrar também essa importância do desenvolvimento integral? Ou os pais, né, da escola Bandeirantes eles já têm já uma consciência talvez diferenciada? Não tem um trabalho específico, mas eu acho que os pais que hoje colocam os filhos no Bandeirantes, principalmente depois de visitar a escola, eles já percebem que vai ter isso, tá? Acho que tem uma coisinha super importante que você fez, isso que você falou, nessa história que você contou, que é de você checar a informação, né? Que é a informação que quando eu estou em si mesmado, quando eu estou conversando comigo mesmo, o que vem para mim é que a minha mãe pensa diferente de mim. Mas deixa eu checar se é isso mesmo, né? E quem faz muita terapia aprende isso, né? Que às vezes você está construindo uma história e que aquela história não é verdade. Mas a habilidade de perguntar para o outro e checar se o que eu estou achando é o que realmente o outro acha é algo que a gente precisa ensinar às crianças. Porque é uma besteira, mas isso daí mudou tudo. Então, esse simples fato de checar se o que o outro pensa é o que eu acho que ele pensa, muda as coisas, muda o jogo. Então, hoje, no Band, desde o primeiro ano do Fundamental 1 até o terceiro do médio, tem uma disciplina específica que eles têm de 1 a 2 aulas por semana, que é um projeto, chama projeto de vida. Então, que eles vão fazer eles vão pensar em qual que é o propósito deles, eles vão pensar em como é que eles podem atingir aquilo, como é que eles trabalham coletivamente para chegar nesse propósito. Então, tudo isso... Eles se interessam por essas aulas? Como que você vê? Alguns sim, outros não. Vai muito da maturidade ali na hora, mas o fato de você trazer isso, a maioria sim se interessa, desenvolve. Tem um caderninho que eles fazem que eu acho sensacional, que é pequenas coisas que me deixam feliz. E aí eles fazem um bloquinho de desenhos com as coisas que deixam eles felizes. Trazer isso para a consciência, independente se naquela hora que ele está fazendo ele está gostando ou não, só o fato de você parar ali para pensar no que te faz feliz, de novo, já muda o jogo. Porque você baixa do inconsciente para a sua consciência. E essas coisas podem ser provocadas na escola, né? Cada vez mais tem sido. Então, muitas vezes eu ouço essa coisa de que a escola mudou pouco. Não é tão verdade também. A escola, nos últimos anos, em geral, tem evoluído. Tinha uma frase que eu ouvia mais, né? Agora eu parei de ouvir, mas que é assim, se um extraterrestre descer na Terra, tudo mudou e a escola não mudou. Não é verdade. Assim, tem algumas coisas que ele vai encontrar ainda, que é aquilo que a gente estava falando. Um modelo de sala de aula, um aluno para N, essas coisas são iguais. Mas o que está acontecendo lá dentro da sala de aula tem mudado. E não pouco, tem mudado bastante. Então, também é importante a gente ter consciência disso, porque senão a gente fica achando que está tudo parado, e quando na verdade está tendo uma velocidade talvez não adequada, como eu falei da história da inteligência artificial, assim, quando é que nós vamos trazer isso para dentro? A gente tem que trazer. E a gente está discutindo o celular. Então, eu acho que isso é até um movimento mais da sociedade, também da sociedade, né? E que a gente precisa estar atento. Cara, uma dúvida que eu queria tirar com você, assim, eu vejo um movimento grande também de pais se guiando muito na escola sobre, cara, um pouco mais de ideologia política, assim, né? Então, já entrevistei bastante pais, já vi tanto uma galera falando assim, por que você não coloca seu filho na escola X? Porque lá todo mundo faz o L. E aí o outro falando assim, tipo, lá porque todo mundo é fascista e tal. Então, como que você vê, tipo, o posicionamento que a escola deveria ter dentro?
Tipo, a função da escola nessa situação? Deveria ter ideologia política, não deveria? Essa história, no fundo, é uma das histórias que mais me entristece nos últimos tempos, porque acho que a gente caiu nessa armadilha. É uma armadilha nada saudável. Acho que a sociedade se conformar em ter duas visões de mundo, assim, é muito pouco. Acho que existem muitas outras coisas para olhar. Eu acho que a escola, você pode ter escolas que queiram ser mais progressistas ou escolas que queiram ser tanto para a direita como para a esquerda. Você pode ter escolas extremadas, que faz parte de ter. Que é até bom em mercado, né? Que aí você pega metade da população, fica gostando daquela escola lá. Mas no fundo eu acho que a escola a escola é o lugar que a gente tem que apresentar para as crianças e para os jovens um espectro maior de coisas. Então, quando eu estava isso quando eu fui aluno aconteceu, e quando eu estava no departamento cultural da escola eu fiz algumas vezes. No momento de eleição, a gente levava os candidatos a prefeito para conversar com os alunos. Então, assim, eu levei para conversar com os alunos o Maluf, na época, levei para conversar a Erundina, levei para conversar a Soninha, levei para conversar o Zé Serra, Geraldo Alckmin, essas pessoas, para os alunos terem contato e eles tirarem a conclusão deles. Eu acho que se a escola pega e fala assim, não, eu só vou levar um grupo de pessoas que sejam mais progressistas ou que tenham esse pensamento mais extrema-direita, ela não está dando para o aluno o direito dele escolher o que ele quer. Porque isso também é uma coisa importante. A gente E aprender também a lidar com as diferenças, né, dentro da escola. Exato. Quando o Maluf foi no Bandeirantes, eu fiquei com medo, porque eu falei assim, putz, naquela época o Maluf era super criticado. Eu falei, vai ter aluno aqui que vai extremar, vai agredir. E não teve. Foi um diálogo super saudável. Com a Erundina, foi um diálogo super saudável. Então, assim, eles... Claro, teve uma aluna que perguntou se o Maluf era corrupto ou não. Ele falou, doutor Paulo, falam que o senhor é corrupto. O senhor é corrupto ou não é? Quer dizer, perguntas difíceis, mas que ele também... Ele falou, sou. ele era divertido, né? Assim, nessas coisas. Ele falou para ela que ele saiu mais pobre depois de ser governador do que quando entrou. Ele contou as histórias dele, que ele já tinha as respostas tudo armadas, né? Era um aluno do ensino médio, assim? Ou... Era ensino médio. Mas o que é interessante é que assim o jovem conversando com esses caras e assim não é só e eu quando entrava nas salas para falar com eles eu falava assim, olha, mais do que só assistir a palestra, presta atenção como é que ele lida com os assessores dele, presta atenção como é que ele fala com o menino do som, porque ali quando ele estiver na frente de vocês ele vai estar vivendo um personagem. Mas é nessas outras convivências que você vai ver como é que esse cara é no dia a dia. Então, e hoje, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu encontrei um aluno que assistiu uma palestra do Serra e ele me falou assim, puta, eu lembro dessa história até hoje. E eu fiquei prestando atenção, como é que ele pedia água, como é que... Legal. Então, essas coisas, eu acho que a escola tem que trazer o espectro geral. E o principal de tudo é a gente defender a democracia o tempo inteiro. Mas eu achei muito legal, porque assim, o cara foi lá e falou o que ele iria falar e poderia ter ficado por isso mesmo. Mas eu acredito muito numa educação que é intencional. Então, você fez um briefing para os alunos, falando, olha, presta atenção nisso daqui. Então, aquele momento lá foi uma experiência onde ele aprendeu muito mais do que se ele ficasse ali numa posição mais passiva, né? Sim. E eu acho que sempre tem que ter intencionalidade nas coisas. Assim, não dá para... Alguma intenção a gente tem que ter. Tem alguns momentos da vida que você vai viver experiências que você não tem a intenção. Na escola, eu acho que tem que ter momentos intencionais de provocações para os alunos, né?
Tem os momentos na escola que eu acho que são interessantes, que assim, a criança quando vai até os 12 anos, os grandes heróis dessa criança é o pai e a mãe. E tudo que o pai e a mãe disser tá dito. Tem muito pouco trabalho para fazer na casa dos colegas. Eles visitam os colegas, mas é mais para brincar. Eles não estão muito prestando atenção no que está ao redor. Dos 12 aos 15, eles começam a frequentar as casas dos colegas e começam a perceber que as estruturas familiares são diferentes e que os jeitos de viver não necessariamente são iguais aos que os pais deles propõem para eles. E aí eles começam a checar se aquele jeito que eles estão vivendo é ok ou não, ou se tem um jeito melhor. Quando eles começam a se perguntar isso, eles começam a ser os aborrecentes. Porque eles estão questionando. Isso é maravilhoso, né? Porque eles estão criando a personalidade, a individualidade deles. Mas para os pais é muito difícil, porque o pai deixa de ser herói e ele passa a ser questionado nos valores que ele acredita ali. Porque o aluno, esse jovem, ele está aprendendo em outras escolas. E muitas vezes o jovem começa a querer discordar de tudo do pai, né? Sim, sim. Mas é exatamente. Ele começa a ter a personalidade dele. Ele começa a dizer: eu quero dizer para o mundo o que eu sou. E é nessa hora que começa. E a escola também tem que estar atenta a esse tipo de situação. A escola também tem que saber que aquela fase é a fase daquilo. E a gente não pode simplesmente podar aquilo ali porque ele tem que se adaptar à coisa da família. Então, quando a gente está falando de escola de extremos, você começa a ter muita gente parecida vivendo junto. Então, a chance de você conhecer mais para desenvolver uma personalidade mais sua, mais do que você acredita, começa a ficar menor, porque a experiência de vida que você começa a dar para aquele indivíduo é menor. Então, quando amigos meus vêm falar que vão colocar os filhos no Bandeirantes, eu sempre falo para eles, cara, eles estão preocupados com se vai encontrar amigos, se vai ter amigos, se não vai. Eu falo, cara, lá o espectro é amplo. Então a gente tem, como você falou, dos meninos que têm mais tendência à extrema direita, aos meninos que fazem o L. E o espectro no meio. Os que não acham que é nenhuma coisa nem outra. E ali o jovem vai encontrar o grupo dele com quem ele vai se identificar mais. Então, eu acho uma pena a gente viver como sociedade essa dualidade. Quer dizer, acho que de verdade não faz bem. E eu acho que o máximo que a gente puder desestimular a dualidade é melhor. Estimular o diálogo, né? O diálogo o tempo inteiro, né? Você tem filhos, cara? Tenho 2. Já passaram da aborrecência, não? O Henrique se formou ano passado, está estudando agora para o vestibular, deve ir para Portugal. E o João está em Portugal. Quantos anos tem eles? O Henrique vai fazer 18 agora, mês que vem, e o João está com 19. E aí tem até uma coisa engraçada, porque assim, eu estudei no Bandeirantes, tenho uma formação científica, dá para dizer assim. Os meninos estudaram no Bandeirantes. E um belo dia, o João virou para mim e falou assim, o João dizia que queria estudar economia. E quando eu estava no final do segundo ano do médio, ele me chamou eu e a Alessandra, falou, pai, mãe, tem uma coisa importante para falar para vocês, eu mudei e não quero mais fazer economia. Aí eu rapidamente falei assim, bom, vai fazer engenharia. Aí ele falou, eu vou estudar piano. Aí na hora me deu um choque, assim. Aí eu falei assim, putz, o que eu vou falar para ele agora, né? Porque a primeira coisa que vem para um pai é como é que esse moleque vai se sustentar Assim, filho, tocando deixa eu te piano. explicar. Pianista é pobre. Você quer ser pobre? Como é que eu ia falar isso? Só que você fala isso, ele fica puto, né? Ele fica assim, pô, meu pai não me apoia, meu Não pai é é, contra os meus sonhos. E aí é exatamente isso. Aí já sabendo disso, eu sabia que eu não podia, não era isso que eu deveria falar para ele. Eu fico imaginando também que muitas vezes eu falo nessa educação ideal e tal, mas quando vem para dentro de casa, o jogo é mais difícil. Né? É isso, mas aí foi um bom teste para mim, Sim. essa história. Porque aí eu virei para ele e falei assim, é o que vai te fazer feliz? Ele falou, é. Eu falei, então vamos fazer. E aí ele começou a estudar para fazer piano. E assim, gente,
a prova de piano para entrar na Universidade de Lisboa e no Porto, ele está no Porto, é muito mais difícil do que entrar em economia. E o moleque acordava às 6 horas da manhã para tocar piano, tocava até às 4 da tarde, aí descansava, ia fazer a ginástica dele, e no dia seguinte, 6 horas da manhã lá de novo. Passou. Fez 4 meses, agora deu 4 meses de... Aí ele, pai, mãe, quero conversar com vocês. Vi que não é piano, quero fazer economia. Então, só que o que eu acho de muito interessante nessa história toda? Alguns amigos meus falaram assim, tá vendo? 2 amigos, na verdade. Você devia ter já dito para ele que ele não tinha perdido esse tempo. Eu falo, cara, é uma construção. Sim. Assim, ele foi lá, viu, experimentou. Ele quer continuar tocando piano, mas ele não quer mais ser pianista. E ok. E agora ele vai para a economia, que é o que ele já falava que queria fazer, mas inteiro. Mas convicto. Ele sabe que ele não vai ficar como, por exemplo, eu queria ser jogador de futebol. E jogava razoavelmente. Não fosse aquele machucado no joelho, né, cara? Aquele lá. Aquela dorzinha no tornozelo. Mas eu queria. Esse era o sonho de menino da época. E não fui testar. E fiquei com essa história até os 25, 26 anos de idade. Poderia ter sido, né? Se não fosse. Eu achei muito bonito em uma das suas publicações no LinkedIn, você mostrou que seu filho está dando aulas de piano. Agora ele está dando aula. Então, legal também, ele acabou desenvolvendo uma mentalidade empreendedora e o que ele conseguiu construir nesses últimos meses lá em Portugal, agora ele vai poder dar aula para outras pessoas e fazer as duas coisas. Não precisa ser um ou outro, né? Se me permite complementar, né? Se o meu fala assim, não tinha perdido esse tempo. Cara, pô, qualquer coisa na sua vida que você acorda todo dia e fica treinando igual um condenado... Sim, é uma pô, disciplina agora gigante. Ele vai estudar pro vestibular agora e fala assim, tipo, bicho, isso aqui é muito mais fácil. E o Henrique é a mesma coisa, quer dizer, assim, quero fazer tal coisa, é isso que vai te fazer feliz? É isso que você tá bem? Porque eu falava, o Henrique quer fazer economia, quer fazer administração ou engenharia. Aí eu falava, engenharia, você tem várias faculdades boas aqui no Brasil, se você quiser, você fica aqui. Não, eu quero ir para fora. Então, beleza, vamos para fora, vamos estudar fora. Mas essas questões de como você abre a possibilidade para os jovens se desenvolverem, eu acho que é uma coisa muito... Dentro do Bandeirantes, por exemplo, você tem muita gente que estuda aqui e hoje por volta de 15% a 20% dos alunos que aplicam para fora. Então, é importante você dar o espectro geral para todo mundo, não só político, de tudo. Você abrir, dar consciência para eles apresentar das possibilidades, né, das oportunidades. Cara, e você falou esse negócio de ir para fora, acho bem interessante que um negócio que cresceu muito no Brasil nos últimos anos é essa questão do intercâmbio, assim. É um negócio que a escola apoia e tal. Na verdade, o que a gente tem intercâmbio na escola, mas o que a gente mais foca é em preparar eles para quando eles querem estudar fora do Brasil. A gente já tem um departamento internacional com 2 pessoas e a gente já monta um projeto a partir do 9º ano com eles, para eles poderem se preparar e fazer a aplicação. Hoje a gente já consegue saber qual é a nota que eles precisam ter em tal disciplina, que tipo de trabalho que ele precisa fazer fora da escola para ter mais chance de entrar na faculdade que ele quer. Então, tudo isso tem... E vocês foram pioneiros nisso, né? Porque eu sei que o meu grande amigo Vitor Domene estudou lá no Bandeirantes, passou em Harvard, foi no Jô Soares e já tinha um negócio individualizado ali desde sempre, né? A gente tem 2 pessoas lá que são brilhantes, né? Que é o professor Olavo e a Débora. A Débora Pontual. Manda um salve pra O eles. professor... Salve pro Vitor Domene aí, parceirão. Tamo junto, bro. O Olavo, ele começou esse projeto, né, no Bandeirantes no final dos anos 80. Em 1989 começou o processo de internacionalização da escola. E o ano passado ele recebeu ele foi homenageado em 2 lugares, na Índia e nos Estados Unidos, como pessoa referência no mundo de intercâmbio de inglês como segunda língua e de aplicação em vestibulares. Então, durante muitos anos, o Bandeirantes foi um núcleo de SAT,
Então, onde se os alunos, para aplicar SAT, podiam fazer aplicação. Eu fiz prova lá já. Você fez? Já Então, fiz. é isso aí. Então, isso foi uma coisa que a escola sempre, final dos anos 80 começou a história da globalização, a escola já entendeu que o mundo ia abrir e que o aluno ele tinha que estar preparado para esse mundo aberto. Então já começou o investimento em espanhol, que não tinha na escola, então começou a ter inglês e espanhol. E essa questão de ajudar os alunos o Bandeirantes foi a primeira escola no Brasil a ter um número de escola da SAT. Então, quando a gente estava falando que a gente é muito reconhecido como aprovação em vestibular, eu acho que o mais justo seria, de verdade, assim, o Bandeirantes é a escola que mais inovou nos últimos anos, desde que ela foi fundada. É uma escola inovadora sempre. Então, inova na tecnologia, mas inova no internacional também. E inova na metodologia de convivência e projeto de vida que tem desde os anos 90. Hoje, isso você começa a ter com mais clareza. Então, quando eu estava no marketing da escola, eu virava para o publicitário, né, da agência que trabalhava com a gente, e eu falava assim, o que eu preciso é que você traga as pessoas aqui para dentro da escola. Se ela visitar a escola, eu converto em matrícula. Porque o que existe aqui é algo muito especial. E acho que isso, se você trouxer para conseguir fazer com que a pessoa venha aqui visitar, a gente coloca para dentro. Cara, você falou de referência, acho bem interessante, assim, que eu tenho certeza que, assim, a escola, o Colégio Bandeirantes é um negócio muito bem gerido, então tem as métricas que todo mundo está tentando otimizar, né, para melhorar. Certeza que, pô, a aprovação nos melhores vestibulares é uma das métricas, assim, mas tem algumas outras métricas que são interessantes, assim, da gente conhecer, por exemplo, socioemocionais ou coisas do tipo, que são coisas mais difíceis de medir, talvez. Eu acho que tem essa questão quantitativamente quantitativamente é mais difícil, né? De você achar um número, por exemplo, de desenvolvimento socioemocional, é muito difícil de você colocar numa escala o desenvolvimento. Mas isso é uma coisa que a gente tem uma preocupação grande, né? A gente tem um público cada vez mais diverso, a gente tem que se adaptar a esse novo modelo que a sociedade está compondo, mas não teria um indicador para te dar, assim, porque são coisas muito pouco escalonáveis, assim, né, de conseguir colocar em escala, né. Então, pô, sei lá, a gestão da escola vai olhar e falar assim, cara, 2024 foi um ano bom, se, pô, se teve bastante aprovado, se, pô, teve bastante aluno que continuou, alunos novos. A gente olha, por exemplo, quantidade de alunos que saem da escola mesmo depois de ser aprovado, entender por que sai. O número é baixíssimo, é menos de 1%. Mas se você pegar outras escolas, esse número é impactante, de alunos aprovados que saem. Aprovado de passar de ano, você diz. Então a gente olha, porque às vezes a gente quer entender se esse aluno está saindo porque a convivência não está boa dentro da sala de aula, ou se é porque ele está achando que a escola está academicamente mais fraca do que ele queria ou mais forte. Então isso é um ponto de atenção que a gente tem para ver se tem o que está escapando ou se não, né? Às vezes a pessoa está saindo só porque está mudando de endereço e aí a logística não vai dar mais para estudar lá, né? E hoje, assim, é uma dinâmica meio, cara, quanto mais alunos, melhor? Ou é um crescimento meio planejado? É planejado, né? Na verdade, hoje a gente ainda tem, com exceção do Fundi 1, que a gente começou há um ano, a gente está indo para o terceiro ano agora. Não tinha Fundi 1. Não tinha, a gente começou agora. Era uma escola de pré-adolescentes e adolescentes. É o novo prédio. O novo prédio foi para a gente conseguir trazer o Fundi 1, mas no novo prédio, até se vocês quiserem ir lá conhecer, acho que vale a pena. Vamos lá, vamos lá. A gente já sai aqui. Vale a pena. Foi pensado para ter o Fundi 1, mas tem as outras tem o Fundi 2 e médio também. Então,
Me perdi um pouco agora que a gente está falando. Pô, mais alunos melhor, meio que um crescimento Não, planejado. então, a gente tem, por exemplo, com exceção do Fundo 1, do sexto, que a gente considera ainda um ponto de entrada, e do primeiro ano, no primeiro ano do médio a gente tem vestibulinho, né? Então ali já tem uma seleção dos alunos que vão entrar. De sétimo, oitavo e nono, a gente tem uma quantidade limitada de vagas. Vestibulinho é para os novos alunos. Novos alunos que vão entrar. Hoje a gente tem por volta de 40% de alunos novos na escola. O Bandeirantes começa com uma base pequena e vai crescendo normalmente escolas grandes como o Bandeirantes, elas têm o movimento contrário. Elas começam grandes e vai diminuindo com o tempo. Quanto mais velhos, menos salas. No nosso caso é o contrário. Tu vai chegando mais perto ali da época do vestibular, como a marca acaba sendo muito assim, o pessoal acaba querendo vir. E acaba acontecendo uma coisa que é interessante, que assim, por exemplo, um médico que estudou na Pinheiros, quando ele foi estudava na Pinheiros, muitos dos amigos dele tinham vindo do Bandeirantes. E aí ele ficou com aquela coisa, quando eu tiver um filho, vou colocar para estudar no Bandeirantes. Então a gente tem esse ciclo que vai se retroalimentando. Você estudou no Bandeirantes? Estudei. E que momento durante a escola que você decidiu trabalhar na educação? Cara, não foi uma decisão... eu nunca falei para mim, vou trabalhar com educação. Aconteceu de eu sair no terceiro ano do médio e eu fazia os cursos de programação da escola. Aí, quando eu me formei no terceiro, eu fui ser monitor na faculdade. Eu fui fazer minha primeira faculdade não formada, foi de engenharia. Fiz 4 anos na FEI. E eu era monitor na FEI de programação. E aí o professor do Bandeirantes soube e me convidou para dar aula. Isso eu estava com 17 anos. E dei aula dos 17 aos 23 no Bandeirantes. Aí depois saí. As aulas de programação? Aula de programação. E aí fui fazer outras coisas, fui empreender. E aí em 1994, no governo Mário Covas, 95, me convidaram para ir trabalhar na Secretaria de Educação. Aí eu trabalhei na Secretaria de Educação, no Mário Covas. No primeiro ano geral não, foi só no Mário Covas. Aí fiquei até 2000 na secretaria e depois voltei para o cara, na secretaria? Cara, eu era assessor da secretária e do secretário adjunto, que é o secretário executivo hoje, né? Então era preparar, por exemplo, eu cuidava muito de contratos e preparar a inauguração de escola, que era uma coisa maravilhosa, assim, foi uma das uma faixa mas foi uma das grandes experiências da minha vida, assim, porque era todo final de semana, sábado e domingo, principalmente nos últimos 2 anos ali, né? Porque quando o governo Mário Covas assumiu, tinha um problema de caixa gigante no governo, então a gente conseguiu fazer as entregas de escola nos 2 últimos anos. Mas era coisa assim, eu fui participar de inauguração de escola em Buri, que é o município mais pobre de São Paulo, e aí ter contato com a população, conhecer os professores que davam aula ali. Aí depois fui para escolas em São Miguel, São Mateus, Guaianazes, Capão Redondo, eu nasci na Vila Maria, que não é um bairro central de São Paulo, mas também não é a periferia extrema da cidade, né? É um bairro. Quando eu estudava no Bandeirantes me chamavam de vila porque eles falavam assim, não, você mora lá na vila, lá longe daqui, né? Mas essa convivência com os professores da rede pública foi muito muito interessante. O que você aprendeu? Cara, primeiro que assim eles são idealistas, assim, são pessoas muito dedicadas a querer ajudar os outros a aprender. E isso, muito propósito aí. Muito propósito. Porque se a gente for olhar, não é por salário, né? E são pessoas que estão ali Felizmente. elas estão ali elas mereciam ganhar muito mais do que elas coisas, ganham. né? Acho que tem 2 coisas aí, né, Felipe? Elas mereciam ganhar muito mais do que elas ganham e elas não deviam ouvir da sociedade que o pro professor de escola pública é um problema e ele é despreparado. Não é justo com eles isso. Acho que essa foi uma coisa que ter vivido lá e ter visto tudo aquilo naqueles anos me ajudou a ter essa consciência.
sabe? Não hoje, quando eu ouço alguém falando alguma coisa de professor de escola pública, eu remendo na hora, porque não é justo. A dificuldade que eles têm é muito maior do que as dificuldades médias que os nossos professores de escola privada têm, que já são muitas. Mas aquele professor que está lá na escola pública tem uma dificuldade ainda maior. Conta Então, um pouco das dificuldades que você enxerga, assim, que são grandes gargalos do ensino público. eu acho que a grande diferença é de capital cultural das famílias. Então, assim, na escola privada, bem ou mal, o aluno já chega com capital cultural e algum capital intelectual já alto. Na escola pública, o capital cultural é muito baixo. Então, muitas vezes você tem, hoje cada vez menos, mas ainda naquela época tinha muito, você tinha alguns alunos ali que era a primeira pessoa a ser alfabetizada na família. Então, o professor que recebe um aluno que o pai e a mãe não sabem ler e escrever, tem um nível de dificuldade muito maior do que um professor que recebe um aluno que a mãe colocou o filho no colo e ficou lendo uma história para ele num livro. Sim. Então, assim, você tinha ali casos contados de diretor de escola que eles falavam: a primeira coisa que eu faço no dia é fazer higiene nas crianças para depois elas irem para a escola. Isso melhorou nos últimos tempos, mas ainda tem, né? Pouco, mas naquela época tinha mais. Então, assim, são coisas básicas que o professor de escola pública sente mais do que o professor de escola privada. Quer dizer, o próprio acesso à saúde, higiene básica, esse tipo de situação que a gente ainda tem, né? E Com certeza. muitas vezes a professora que alfabetiza, para não ser injusto, eu ia falar que era quase uma segunda mãe, mas aí não sendo injusto com as mães, né? Quer dizer, assim, é só uma coisa ela faz o papel que muitas vezes a mãe de escola privada já fez, né? Com Então, certeza, cara. Cara, jogando pro outro lado aqui da conversa, uma coisa que a gente vê bastante, assim, nos jovens de hoje é que a faculdade está cada vez mais perdendo força, assim, né? Então, você vai ver, acho que, se eu não me engano aqui, pelo que eu vi de estudo, a profissão mais desejada hoje é ser youtuber, né? uhum. Da nova geração e tal. Então, pô, como que você vê as escolas se adaptando a isso no fim, né? Porque, dado que os pais querem que os filhos sejam mais felizes, o filho acha que você vai ser feliz sendo youtuber. Só É. 3% querem ser professores. Eu acho que eu acho que isso é mais ou menos como na minha época, que todo mundo dizia que queria ser jogador de futebol. No final do dia, falando um pouco mais de escola privada, assim, acho que no final do dia o próprio aluno sabe que ele não vai ser youtuber no final da história. E ainda mais agora que você começa a ver que tem muita gente com muito seguidor, mas que não está conseguindo monetizar o que aquilo vira. Então, acho que essa ilusão porque quando, na minha geração, o homem ser jogador de futebol era meio garimpo, né? Achar uma pepita de ouro e ficar rico. O youtuber é um pouco essa pegada, quer dizer, alguns vão achar a pepita lá, mas a maioria vai ficar procurando e no máximo vai achar umas pedrinhas ali. Então, o que eu vejo é que as escolas não assim, no universo que eu convivo, eu não vejo muito essa preocupação dos pais e dos alunos conforme eles vão amadurecendo. Os alunos mais novinhos, eles falam isso. Conforme eles vão amadurecendo, eles já vão vendo que eles vão buscar uma profissão um pouco mais... E eles vão aumentando também o repertório dele de profissões. Muitas vezes, né, ele tem contato ali com o professor, com o YouTube, que é muito presente. Então, à medida que eles aumentam o repertório, eles vão enxergando novas oportunidades. E o que também fica claro é que, assim, por exemplo, ele pode ser um youtuber de um tema específico que ele vai ter que trabalhar e que ele não vai aprender, que ele pode aprender em vários lugares.
tanto no YouTube como numa universidade. Então, Igual eu e o Felipe, né? Que sou influenciador de LinkedIn, não ganhamos dinheiro nenhum com isso, né? Mas A gente se conheceu assim. é isso aí. E o Emerson também se conheceu assim. nós Cara, também, nós já viu o também. valor. Mas, cara, isso traz uma pauta que é interessante, que assim, pô, mesmo não sendo youtuber, talvez existe valor em, tipo, aprender sobre produção de conteúdo, aprender sobre Cara, posicionamento vou digital. aproveitar e vou entregar Oratório, isso aqui. comunicação. Vou aproveitar e vou entregar presente. isso aqui para vocês. Isso Oba! aqui foi o meu livro. Que é o Nosso que primeiro nós- presente no MSCast. ó. Estouramos, Gostei. estouramos. Ó, aqui, ó. Põe aqui, corta pro... Isso aí, ó. Digital, Isso aí. uma mudança cultural. Que na verdade isso é o que eu acredito, que o digital, mais do que uma nova ferramenta, ela está produzindo uma mudança cultural enorme, assim. Então a forma como a gente passou a se relacionar depois dessa maquininha passou a ser completamente diferente. Antes a gente tinha um computador que era o meu computador do trabalho e o computador de casa. E eu usava essas máquinas para produzir alguma coisa. Quando essas maquininhas chegaram na nossa mão, a gente passou a ter um computador ainda mais potente do que eu tinha há 10 anos atrás, só que ela passou a conectar a gente. E isso fez toda a diferença. Se antes para eu entrar me conectar com vocês online, eu tinha que ir para uma máquina que estava numa sala, agora eu tenho uma máquina que está na mão das pessoas. E isso muda completamente a forma de a gente se relacionar e mudou o business. Mudou aí essa coisa que vocês já sabem, já estão menos careca do que eu de saber, que os Airbnb, os 99 Táxi, iFood, um novo modelo de mercado que tem a ver com essa máquina que está no bolso das pessoas. Então eu trato um pouco disso, como é que essa nova tecnologia ela influenciou drasticamente na mudança de como a gente se relaciona. E, cara, alguém que lê esse livro aqui, qual que vai ser o takeaway principal que vai chegar, assim? O que vai ser a iluminação que vai ter ao terminar o livro, você imagina? Cara, eu espero que seja uma coisa assim... a forma como a gente se relaciona mudou e a gente precisa estar aberto para essa nova forma como a gente se relaciona e isso não tem volta. Então, entra um pouco na história do começo do celular, que assim, não tem volta. Não dá para... um aluno do Band, por exemplo, quando ele termina a aula, ele vai pedir o Uber dele. Ele vai ter que ligar o celular, ele vai ter que falar com o Uber. Várias coisas do seu dia a dia, elas estão relacionadas com essa máquina. Tem uma coisa que eu tenho falado lá na escola, que é assim, a gente vai diminuir, a gente vai pegar o celular e vai colocar na mochila e vai cortar todo o acesso à rede social. A escola vai estar trabalhando numa velocidade aqui. O mundo fora vai estar trabalhando numa velocidade digital. Como que as pessoas fora vão conseguir conviver com alguma coisa que vai girar numa velocidade menor, vai ser um desafio. E como é que essas pessoas aqui dentro também vão conseguir viver nesse lugar que vai girar de uma forma menos rápida. Porque o que acabava acontecendo na prática? Por que o celular foi proibido? Porque também o pai mandava mensagem para o aluno no meio da aula. E os amigos mandavam, isso acontecia. Mas muitos pais se comunicavam com os filhos durante a aula. Esse tipo de conexão vai acabar. Então, eu espero que quem leia esse livro entenda que é um caminho sem volta. É um caminho a vida é em rede. Se a vida antes ela já acontecia em rede, hoje em dia ela acontece numa rede com muito mais conexões, que é isso que a gente falou, a gente não teria se conhecido se não fosse o LinkedIn, se não fosse as nossas redes, quer dizer, eu provavelmente vi o Felipe porque alguém curtiu alguma coisa ou postou alguma coisa dele, e aí eu fui lá e comecei a me relacionar com ele. Esse tipo de caminho não tem volta. Não tem volta. Vai ser cada vez mais dessa forma. Acho que eu tento mostrar aí que essa disrupção ela está acontecendo em várias esferas.
ela está acontecendo no Estado, ela está acontecendo na educação, ela está acontecendo nas empresas, ela está acontecendo nas ONGs e nas famílias. Então, quando você pega uma mudança de comportamento, como, por exemplo, as questões de gênero, que deram um boom aí nos últimos 15 anos, 12 anos, para mim está totalmente relacionado com a vida em rede. Porque o que acontecia no passado? Uma pessoa que tinha uma característica qualquer, ela achava que era só ela. Ela não conseguia encontrar o grupo dela que tinha as mesmas desejos e Identificação. Né? E começou a ter. Então aí você começa a ter os grupos que começaram a ser chamados de grupos minoritários. E eu falo isso daí no livro, você tem o Chris Anderson, no ano 2000, escreveu um livro que eu acho, dei para os meus 2 filhos lerem, que é A Cauda Longa. Na Cauda Longa ele fala que assim, você tem um comportamento que ele que acontece mais, e você tem alguns comportamentos, aí se você é uma curva decrescente, tem alguns comportamentos que acontecem muito pouquinho. Você tem muito pouca gente que tem aquele tipo de comportamento. E com o advento da rede, essas pessoas passaram a se encontrar. Um exemplo besta, número de sapato masculino. As indústrias, elas produziam do 39 ao 42. E aí as pessoas no Brasil que não calçavam nessa faixa tinham que procurar lojas especiais para venda de sapatos ou menores ou maiores. Eu sou do 45, é bem assim. Eu chego na loja e falo assim, traz os 45. Aí tem 2 pares e falo assim, não, esse aqui então. Mas hoje... Caraca. Mas hoje, se você for na internet, você acha o tênis, qualquer um. Antigamente não tinha essa opção. Então, os caras que calçam 45, hoje eles conseguem se encontrar em algum lugar, eles conseguem se achar em algum lugar, porque a vida está em rede. E isso acontece também com o comportamento. Então, Você vai ganhando força, né? Vai ganhando força porque você consegue, você tem menos receio porque você não está sozinho. Você fala assim, pô, o cara pensa igual eu. Então eu não tô isolado nessa história. E aí você começa a achar, e você começa a clusterizar e criar um cluster ali de pessoas que pensam parecido. Então isso é uma mudança que não tem volta. Por exemplo, quando começam a falar assim, as big techs ou algumas grandes empresas no mundo não estão mais com a questão de cotas de diversidade e estão desmontando os departamentos de diversidade. Pode desmontar. Vai mudar, a consciência já mudou. As pessoas já entenderam que as pessoas que vivem nessas minorias, que são quase maiorias, que vivem nessas minorias, já entenderam que elas têm direito ao espaço delas. E elas vão cada vez mais brigar por isso. Queira o cara lá do conselho achar que tem que ter ou não um grupo de cotas ou alguma coisa assim, essas pessoas elas vão brigar por isso. E a sociedade mudou já. Então, acho que se isso ficar claro nessa leitura, eu vou ficar feliz, porque eu acho que tem algumas coisas que não tem volta. É curioso porque isso que eu estou falando agora é um pouco contradiz um pouco a história da dualidade, né? Porque como você tem mais clusters, mais pessoas formando pequenos grupos, ao mesmo tempo quando você olha para a política ela está dualizada. Isso em algum momento vai desromper. Não tem como se sustentar. Eu ia perguntar, tenho certeza que você não escreveu esse livro por dinheiro, né? Porque escrever livro de educação todo mundo sabe que não dá dinheiro, mas quem quiser ter acesso ao livro, onde que consegue comprar? Na Amazon, na Livraria da Vila. Legal. Então já corta para mim aqui. Então já digo para você, pai, estudante, educador que está assistindo aqui, se você não lê o digital, uma mudança cultural, você já se prepara para a tua cabeça estar completamente ultrapassada, para o teu filho não estar preparado para a nova era digital, para você chegar com ideias retrógradas e daqui a pouco, no futuro, você olhar para trás e falar assim, caraca, devia ter ouvido o Emerson. Então já pega lá, já entra na Amazon, já compra o teu livro, a tua cópia. Tem digital também? Dá para ouvir no Kindle? Já vê no Kindle também, se você quiser. E, pô, aproveita essa oportunidade. Boa, eu vou começar obrigado. hoje aqui já, que eu estou bem animado com essa leitura. E, ô Emerson, trazendo aqui para
para a reta final aqui, que a gente só tem mais uns 10 minutos, cara. Como que você vê dessa parte das profissões que não necessariamente existe uma formação tradicional, né? Então, vamos dizer, com o mercado digital, com as mudanças, sei lá, surgiu uma profissão agora está muito em alta, é editor de vídeo, né? Então, você acredita que pô, a escola deveria se adaptar cada vez mais para estar trazendo isso? Ou é uma mudança que vai acontecer um pouco mais no ensino superior, no ensino técnico? Então, falando de escolas como Bandeirantes, que são escolas de elite intelectual e também financeira, né? Eu acho que o olhar dessas escolas ela não é um olhar técnico, né? Ela é um olhar mais de desenvolvimento mais integral da pessoa para que ela possa ter resiliência e se adaptar a essas mudanças, porque essas mudanças vão ser cada vez mais rápidas. Então, se hoje é o negócio do vídeo, amanhã vai ser uma outra coisa e ele vai ter que saber que, putz, não, tenho que sair daqui, tenho que ir para lá. Então, essa capacidade de enxergar as coisas e tomar as decisões de uma forma mais consciente, eu acho que é o principal que a gente tem que entregar. No técnico, a gente acaba fazendo já algumas coisas, do tipo, os alunos hoje, muitos dos trabalhos que eles entregam é vídeo. Então, quando eu falei lá dos mais de 40 aplicativos, alguns deles já são aplicativos para edição de vídeo. Então, é uma habilidade que a gente já trabalha na escola. Assim como Excel, Word também é uma outra habilidade. Com certeza. Assim, tem uma foto que eu gosto muito, que foi o dia que eu falei, puta, o projeto deu certo. Tinha uns 4 anos que a gente estava ali tentando, e assim, não é que foram flores. Houve um momento na escola que eu era o ser mais odiado da escola, porque era o cara que estava propondo... Isso passou? Já passou? Graças a Deus passou. Hoje não, hoje está, ufa. Tá. Vamos ver agora com inteligência artificial se eu vou voltar a ser odiado ou não, mas acho que eu aprendi um pouco mais também. E agora está mais democrático. Mais democrático. Acho que foi um dia que eu estava passando na escola e aí eu vi, tinha um tripé com um celular na vertical, 3 menininhas vestidas, uma estava vestida de passarinho, a outra estava vestida de flor e a outra estava vestida de sol. E uma quarta menina sendo a diretora de filmagem. Quando eu vi aquela cena, assim, as meninas estavam preparando para fazer uma entrega de trabalho, que estavam trabalhando interpretação, estavam trabalhando o conhecimento que elas tinham que entregar dentro do trabalho, estavam trabalhando a filmagem, roteiro, tudo isso. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, putz, deu certo. E fiquei feliz pra caramba. Então, é uma foto que eu guardo com muito carinho lá comigo, porque a escola é muito mais do que aprender. Eu brinco com os professores de matemática. Pô, vocês estão procurando o valor do X até hoje, né? Vocês já perguntavam isso para mim, vocês falaram que eu estava certo e estão perguntando para os meninos ainda qual que é o valor do X, né? A escola é muito mais do que procurar o valor do X, né? E não que não seja importante a matemática, é fundamental. É importante que eles continuem procurando o valor do X, mas tem que entregar muito mais que isso. E trazendo até nisso, cara, eu sei que você falou que você chegou no Bandeirantes para trabalhar como professor de programação, né? Então, programação, agora acho que entrou na base nacional curricular, né? Sim. Mas, pô, imagino que na época não é, então imagino que tem muita extracurricular lá no Bandeirantes e tal. Tem bastante. Como que é esse sentido, tipo, o que tem e como que vocês incentivam os alunos? Nossa, cara, tem muita coisa, assim. Algumas coisas foram absorvidas nos itinerários, né? Então hoje já está dentro do itinerário, dentro da matriz. Mas, putz, tem... Para o ensino fundamental 1, eles têm de aula extra, eles têm robótica, tem inglês com culinária, eles têm atividade esportiva, muitas. No ensino fundamental 2 e médio, tem uma coisa que o Bandeirantes também foi pioneiro, outras escolas hoje fazem, mas que foi aquele modelo de assembleia da ONU. O Bandeirantes já vai fazer, acho que vai fazer 25 anos que faz. Então, assim, e aí são cursos extra, tem curso de teatro, tem
enfim, são em várias áreas diferentes, assim. Eu vejo muito valor nessas atividades complementares, porque é uma forma de estudante que não gosta de português, não gosta de matemática, fala, cara, eu toco piano muito bem, Uhum. ou eu mando muito bem aqui quando, né, nessa assembleia, Sim. tipo, da ONU. E o cara vai conseguir encontrar os seus talentos e vendo É. que não deveria se valorizar apenas o conteúdo ali pelo conteúdo, mas sim alguma habilidade. E o cara vai ganhando confiança, né? Se eu sou bom em alguma coisa, eu posso usar isso no futuro. E essa autoestima elevada que muitas vezes ele ganha aí, ajuda no outro. Porque se ele Sim. fica com autoestima muito baixa ali naquela coisa mais clássica, vai ser ruim. Então, quando você dá essas outras coisas, ele percebe a potência dele, isso eleva a autoestima e ajuda nos outros campos. E é um pouco do que o Ale falou, se ele vai acordar cedo, ter disciplina para fazer uma coisa que ele gosta, É. depois ele pode usar essa habilidade que ele iniciou, porque ele estava muito motivado para fazer aquela atividade que ele gosta, usar essa disciplina depois para fazer outra coisa. Né? Para estudar, passar no vestibular. Olha, cara, eu estudei lá, né? E talvez essa tenha sido a principal característica que eu desenvolvi como aluno do Bandeirantes, que é aquilo que hoje eu estava vindo para cá e eu falei assim, pô, vou chegar lá 8h30, né? Vou chegar meia hora antes do que a gente marcou, tal. Por que eu estou fazendo isso, né? Mas é uma coisa de disciplina, de querer saber o que vai fazer antes, de estudar antes de falar, porque aí você vai aproveitar mais aquela conversa. Então tudo isso foi coisa que eu aprendi no Bandeirantes. Mas eu aprendi que assim, se eu estudasse um pouquinho antes a física, sozinho no livro, quando o professor fosse explicar, eu ia entender muito melhor. Então esse tipo de coisa eu trago quando eu vou para uma reunião hoje, que é uma reunião que eu considero muito importante, eu estudo antes de ir lá. E não é por uma questão de é uma questão de aproveitar mais aquele momento que eu vou estar com aquelas pessoas e poder desenvolver melhor. Então isso foi uma coisa que eu aprendi, é disciplina. No final do dia é disciplina, né? Emerson, eu quero trazer aqui, nos últimos minutos que a gente tem, a pergunta preferida do Felipe, que ele não quer fazer, mas é o seguinte: já teve problema com o tigrinho na escola ou não? Cara, dizer que não é mentira, né? A gente não só com tigrinho, a gente teve um problema com Beth. Teve um dia que a gente sentiu a gente tem até o ano passado que tinha celular e iPad conectado na nossa rede, a gente chegava a ter 3.500, 3.800 máquinas conectadas ao mesmo tempo na rede. E teve lá um momento, uma semana, que a gente sentiu que a nossa rede, ela não chegou a deitar, mas ela sentiu o tráfego. E aí quando a gente foi ver, era o começo das bets. Então, já rapidamente a gente fechou o acesso às bets ali na rede da escola. Mas, de novo, né, Ale, se não tiver educação digital, cara, um país que topa abrir as bets do jeito que abre, sem olhar, agora vai melhorar, né, a lei, mas sem olhar para a faixa etária, sem olhar para... é um problema, a escola tem que estar atenta a isso e os problemas que acontecem fora da escola vão acontecer dentro da escola. O que eu sempre digo assim, eu prefiro que aconteça dentro da escola, porque é um lugar controlado e que a gente, de alguma forma, você tem um grupo de adultos olhando para aquilo e se a gente pegar o problema, a gente chama o aluno e a gente educa o aluno. Quando a escola perder essa oportunidade de educar, esse aluno vai ficar sozinho, sem ter com quem olhe para isso. Então, tem uma fala que eu tenho dito aí nos últimos tempos, que assim, se você pegar uma cultura indígena, nos povos originários do Brasil, quando uma criança nasce, ela é filha da aldeia. Ela não é filha de um pai e de uma mãe só. É a aldeia que tem que cuidar da criança. No mundo civilizado nosso, que a gente diz civilizado, a gente está tirando a oportunidade da aldeia cuidar do uso digital dos alunos quando a gente está tirando o celular. Porque essa criança, ela vai sair da escola e ela vai continuar usando o celular. E aí quem que vai estar olhando? Quem que vai estar orientando? Não vai ser mais a escola. E como ela vai aprender a lidar com o celular, né?
o tigrinho, por exemplo, que você perguntou, o tigrinho é uma coisa que a escola poderia identificar. A escola não vai mais identificar, mas a criança vai fazer. Quem está cuidando dessa criança? A família está preparada para isso? Quem na nossa sociedade, se a criança fosse filha da nossa aldeia, quem que estaria cuidando dela? Tem um caso até legal, a gente fez uma Olimpíada de Educação Financeira no ano passado, e aí o aluno aprendeu que ele não, né, não deveria jogar tigrinho, etc. E ele chegou em casa. E a mãe depois chegou para a escola, tipo, falando, não, eu jogo aqui também. A mãe mesmo falando com a escola, eu jogo e eu não vejo nenhum problema do meu filho jogar. O que aconteceu? Então, se a gente tira essas oportunidades de educar o estudante, ele até mesmo lidar com coisas que ele vai precisar lidar fora da escola, eu vejo também como uma perda. Eu até queria trazer, cara, como vocês tratam hoje a educação financeira lá no Bandeirantes e tal? Cara, a gente tem uma eletiva de matemática financeira, que eles aprendem isso. A gente tem uma outra... a gente tem um projeto dentro daqueles extracurriculares que você perguntou, tem um outro que é o Band Invest, em que foi aí que tanto o João como o Henrique se apaixonaram por economia, em que estuda muito mercado financeiro e um pouquinho de economia. No Fundi 1, a gente tem dentro do currículo algumas propostas para trabalhar, lidar com moeda, lidar com então eles fazem isso. Então tem um olhar bem assim, nesse projeto do Band Invest, ele é um projeto muito interessante, porque a gente leva pessoas assim, bem diretor de banco, pessoas que operam em bolsa, para conversar com eles e explicar como isso funciona. Então, até os meus filhos que fizeram vivem me dando dicas de o que está bom fazer agora, o que não está. Outro dia eu virei para ele e falei assim, pô, acabei de comprar a Vale, e a Vale agora está caindo, tal. Foi esses dias, hein? Aí ele virou para mim e falou assim, eu falei, e o governo, não sei o quê? Aí ele falou, pai, para, Vale é China. Não se preocupa com o Brasil, porque você tem que olhar para o mercado da China. Vai aumentar ou vai diminuir se for a China. Não é o que o Haddad está falando. Vai influenciar um pouco, mas a longo prazo é China, fica tranquilo. Então, esse tipo de olhar é interessante você ver um menino de 19 anos, 18 anos falando desse jeito. Né? Com opiniões fortes, inclusive, né, cara? Fortes. Cara, puta, pior que a gente tá com 1 minuto só. Tem uma pergunta final que você quer fazer? Não. Cara, então eu já tô muito feliz, Emerson. Muito obrigado aí por ter vindo aqui com a gente, cara. Pô, acho que eu tive uma baita de uma aula aqui e você, Fê. Eu adorei, foi muito bom. Que bom. Obrigado. Pô, parabéns pela jornada, parabéns pelo todo o trabalho que vocês fazem lá no Bandeirantes. E, pô, muito feliz de contar aqui pro público todo o progresso que tiveram, toda a inovação que vocês trazem e tal. Tem algum programa de, sei lá, de educadores poderem visitar a escola, alguma coisa assim? Cara, a gente é super aberto a mostrar. Então, assim, se alguém quiser ir conhecer a escola, pode mandar um e-mail, que aí a gente vê, emerson@cobant.com.br, e que é super... A gente a todo momento está recebendo educador lá. A gente vai marcar nossa visita. A gente vai marcar a nossa já. Super bem-vindos e acho que vocês vão curtir. Fechado. Obrigadão, Obrigadão, cara. Obrigado. Valeu. Obrigado, Anderson. Valeu. Boa.